Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar a leitura da Bíblia e estamos no capítulo 5 da Carta aos Romanos. E então, vamos lá. O ser humano justificado, reconciliado por Jesus Cristo. Assim, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, não só tivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, mas ainda nós ufanamos da esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nós ufanamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância. A constância leva a uma virtude provada, e a virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, foi então no devido tempo que Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte de seu filho, quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Adão, pecador, Cristo, Salvador. Pois como o pecado entrou no mundo por um só homem, e por meio do pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram, de fato, antes de ser dado a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pôde ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou no período de Adão até Moisés. Mas, mesmo sobre os que não pecaram à maneira da transgressão de Adão, o qual era figura daquele que já devia vir. Entretanto, o dom da graça foi sem proporção com o pecado, pois se pelo pecado de um só toda a multidão humana foi ferida de morte, muito mais copiosamente se derramou sobre a mesma multidão a graça de Deus, concedida na graça de um só homem, Jesus Cristo. Existe também uma grande diferença quanto ao efeito entre o dom da graça e o pecado de um só. O pecado de um só, provou um julgamento
de condenação, ao passo que o dom da graça, a partir de inúmeras faltas, frutifica em justificação. Por um só homem que pecou, a morte começou a reinar, muito mais reinarão na vida. Pela mediação de um só Jesus Cristo, os que receberam o dom gratuito e transbordante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os seres humanos, assim a justiça de um só trouxe para todos a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda tornou-se pecadora. Assim também pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Quanto à lei, ela interveio para que se multiplicassem as transgressões. Onde, porém, se multiplicou o pecado, a graça transbordou. Enfim, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reina pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, a palavra forte aqui desse texto já está bem no título, né? É reconciliação. Ah, então, esse tema, reconciliar, ah, nos leva a uma profundidade de voltas dentro de perspectivas anunciadas pelos gestos onde caracterizam a nossa ação posterior. Quando a gente toma uma ação, a gente sabe que tomou ela por várias decisões que muitas vezes nós passamos decididamente rápido. Entretanto, sabemos que poderíamos ter escolhido outras se não tomássemos, né? E aí o que acontece? Quando a gente vive várias vidas em uma vida, no sentido de crer na revelação de Jesus Cristo, ou na salvação, ou no Criador, ou nos pais e mães que nos deixaram a vida dentro de uma uniformidade guiada, né? Isso desde sempre. Isso leva-nos a moduladamente ver a vida, viver a vida dentro dessa imposição de fé. Uma vez que essa organização responde por nós. E essa resposta ela é muito forte porque ela vem do sacrifício dos criadores anteriores que representam um Criador, o Deus da vida. Ora, se não é o Deus que criou o céu e a terra, ou deu para o Criador, segundo a Deus, em sacrifício e observância, gestos de justificar sua conduta para sua criação continuá-la. E nós, presente,
somos essa continuação. Entretanto, nem sempre escolhemos com Vera aquilo que escolheríamos atrás, há anos atrás, porque somos tomados por criatividades, por possibilidades, por leis. E às vezes as leis atuais não são nem um pouco vontades dos nossos criadores há tempos atrás. Essas leis, talvez atuais, são cogitadas, são formadas para um poder superior, para uma aliança. E a gente está sobre essa repartição de segurança, entretanto, ela tem poder sobre nós. Governos, líderes, que são líderes, porque uma comunidade descende essa liderança. Não há possibilidade de ninguém liderar, de ninguém escolher, senão por um grupo de pessoas. E que grupo de pessoa é esse? São os habitantes do céu? São os habitantes do mar? São os habitantes da natureza? São as frutas e os frutos? Talvez. Acontece que o ser humano, ele tem uma percepção de ganho sobre tudo. E esse ganho que o ser humano se compromete a perceber, porque faz justiça a ele no sentido sensitivo, ele, com questões de percepção, cria uma manufatura de dados. Então, ele não está extraindo dados, mas está criando os seus próprios dados, o que é o pecado. Atropelar os dados da reação, da realização, os dados reais, é pecado. E é a manufatura do ser humano, é a produção em massa do ser humano, é o exército do ser humano que acorda líderes. Como Jesus Cristo foi acordado um dia. Só que a eleição de Jesus Cristo não foi para tomá-lo como um rei. Não. Mas sim como uma reflexão daquele que criou-nos e deu o seu filho por amor, num sentido de salvação eterna. Esse filho está entre nós, está na natureza, está no pão que você come, está no vinho que você bebe, está no mamão que você toma, está no café, está no sorriso que você dá. Esse compartilhamento de energias está em santidade de espírito, porque Deus nos amou e nos escolheu para estarmos presentes aqui.
Então, com esse presente, por que manufaturamos os dados ao nosso poder? Por que espionamos as pessoas para dar a elas aquela remediação que nós dizemos convictodamente sobre a manufatura de nós mesmos, sabermos, entendermos sobre a psicologia patológica, sobre o cínico e o artista que se diz utilizar do cínico para desenvolver-se em tempo de passagem, de abraço a si mesmo, de calor. Por que que se dizem poderosos para receitar-nos nosso próprio veneno? O que querem, senão estar no poder, se manterem no poder e de se afirmarem no poder por causarem temor em nós, por darem efeito de angelicalidade, de céu, de inferno entre nós, promovendo ameaças das mais variadas frases e hoje, atualmente, com tecnologias de muitas ações de graças no sentido da percepção e do alojamento de precisões em modelações de conduções de energia elétrica, onde a ação, a reação, onde há massa de célula, há fome, há metabolismo. E dentro dessa associação e de conhecimentos, a manufatura de dados tem feito a gente pecar e fazer os outros pecar por descendência do nosso pecado, seguindo os nossos pecados, presos na manobra cultural de pecar, onde haveria de ter-nos boas novas, deu-nos grades e medo de soltá-las, como se Satanás fosse nos, como se a gente melhor estivéssemos presos mesmos. E o nosso poder de amor de Deus e o nosso Jesus Cristo, Salvador, aonde se meteu? Aonde está? Está sendo ameaçado por espionagens? Por reveladores de ciências? Por manutendores de dados? Ou até mesmo manufaturadores? Não pode. O nosso filho com Deus, a nossa fé, nosso amor em Deus é maior do que qualquer acusação de homens, de seres humanos, de nós mesmos. Quem somos nós para acusar-nos? Sendo que Deus, em verdade, nos amou e nos escolheu
e nos fez presente aqui. Então, quando a gente fala de reconciliação, quer dizer que a gente está procurando a verdade no meio de tanto pecado. A gente está procurando a se afastar do pecado. E isso é reconciliar, porque tudo é perfeito. Sensivelmente estamos em perfeição e viveremos em perfeição, a menos que o julgamento dos outros nos eleve a pecar contra nós mesmos, ofendendo a criatura que Deus criou e amou e deu para o mundo na promessa de salvação. Então, nós precisamos entender que reconciliar não é pedir perdão para ninguém. Não é se ajoelhar e se humilhar. Não existe receita de reconciliação. Não é fazer jejum. Não é tomar o remédio. Não. Quem é o irmão para julgar o que é que nos faz ser verdadeiros, uma vez que muitos dos irmãos nos estimulam a mentir, como se essa fosse a remediação para esse momento de fraqueza, uma vez que me mostra-se pobre no meio de ricos falsos, ladrões, hipócritas. Então, não venham, não ousem dizer-nos como devemos agir para reconciliar, porque nós sabemos. O Espírito Santo de Deus, ele vê ao Pai. Ele sabe exatamente o que deve ser feito. E sempre existe o jeito certo. E não é nenhum ser humano que vai dizer o jeito certo, não. Não é a reação de nenhum ser humano que vai apontar, não. Porque antes de seguir os passos das reações dos outros sobre nós, a gente precisa entender que existe muitos processos de disposições contrárias. O mundo teve guerras, enfrentou guerras. Nenhum indivíduo é seguro. Somente Deus. E no Espírito Santo, o ser humano se liberta e vê o caminho da reconciliação e vê o caminho de sua salvação, de o seu replantar, do seu mantimento germinativo em esperança, em verdade. Então, é isso que a palavra fala para nós.
lembrando do Adão e colocando em contraste Cristo, que em uma só pessoa trouxe a salvação. Que mesmo em uma só pessoa trouxe o pecado por uma só pessoa. Então, você não precisa estender a imaginação aos povos, aos exércitos. Não está em um, pois esse estar em um é em verdade é o que se está em todos sobre a condução da verdade que Deus em amor nos permanece em conosco, né? Em energia e até mesmo na reenergização, que é a redefinição, ou seja, a descoberta de Deus na utilidade da energia em, em valor, em amor, em Cristo, o seu Filho que nos revela a Deus. Amém? Eu vou ficando por aqui então. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!